Vamos por para gravar, né? Bom, pessoal, bom dia, né? Para quem a gente não cumprimentou ainda. É, Hoje seria o último capítulo da série, né? De revisão, digamos assim, né? Pré-prova. Para quem não está sabendo, né? CRM na mão está propondo também um outro evento também gratuito, pessoal, que é 5 ouros, onde vai juntar aí um pessoal de outras mentorias também para fazer uma revisão. Só que esse daí, pessoal, para quem já fez, legal. Para quem não fez, não tenho boas notícias. É assim, o limite do Instagram, né, do Instagram não, perdão, do Google, né, o nosso Google Meet, era 300, mas não sei por que pombas d'água, eles fizeram uma remodificação deles mesmo lá e caiu para 150. Então, a notícia boa é assim, que vai entrar 150 sem pagar, né? Vai entrar. Mas o 151 não. Então, pessoal, quem fez inscrição, legal, tá? Procure não faltar, né? Não faltar para não ocupar o lugar do coleguinha que está querendo, tá? Mas para quem não fez, corre fazer, porque restam apenas, tinha 128, apenas mais ou menos aí 22 vagas, tá? Isso daí é de ontem. Então, e tá bem cheio já, tá? O evento. A gente está até vendo a possibilidade de também, de forma concomitante aí no YouTube, tá? Mas não é certo que vai dar certo, né? A gente sabe, assim, que a gente costuma usar o Google Meet, né? Porque é mais fácil, a gente consegue manipular de uma forma um pouco mais tranquila, e depois sobe as aulas lá no YouTube. Mas para quem for participar online, tá? Ao vivo, né? Eu sugiro já fazer a inscrição, tá? É, Depois aí, qualquer coisa, dá uma perguntada lá no grupo, tá? Quem não fez ainda, porque estão se encerrando as vagas, tá? Eu queria trazer essa notícia, eu queria trazer a notícia que ainda tivesse muitas vagas, tá? Mas só que tem limite, tá? Como tem esse limite de, de candidatos, é, nossa, que estranho, caiu mensagem no meu e-mail aqui. Bom, pessoal, desculpa. Como tem limite, então corre fazer a sua inscrição para não ficar sem lugar, tá? Depois vai falar que eu não avisei, tá? Eu avisei, tá? Nem eu sabia que estava assim, é, mas já está acabando as vagas, tá? Já tem acho que só 20 vagas, tá? Mais ou menos. E hoje, pessoal, hoje assim é o último dia da série, né? O último dia da série lendária aí, onde a gente veio trabalhando alguns temas com vocês assim de forma variada. Hoje, então a ideia era fazer algo um pouco mais misturado, por isso que está aqui nosso querido Serginho. Vixe, esse daí tem o conhecimento. Vixe, é só o puro creme do livro, pessoal. Tem que aproveitar ele, olha lá, ó. As aulas dele é tudo com uns negócios diferentes, assim, uma dinâmica de interação, é um negócio de outro mundo. Então tem que aproveitar. Então o que que a gente pensou hoje, tá? Como vai ser algo mais misturado mesmo, tá? Procurar fazer pelo menos 2 temas, tá? Hoje. E no meio aí, como sempre, a gente vai dando assim muitas questões de prova, com nossa experiência. E a coisa assim não é tão programada, né? Algumas coisas a gente programa para fazer, né? Mas a maioria das coisas vão acontecendo assim no decorrer, né? De acordo com alguma consulta, alguma pergunta, alguma interação de vocês. E aí a gente acaba compartilhando a nossa experiência, até às vezes dando alguma dica, né, alguma orientação sobre alguma dúvida que eventualmente possa acontecer no dia da prova de vocês. A gente, assim, torce para ser uma prova tranquila assim, com bom decorrer, né, sem complicações, tá? É, mas cada evento é um evento, né, pode acontecer de tudo, pode, sei lá, ter de pegar acabar a energia na escola e complicar a prova, ou como, sei lá, né, o guardinha lá perder a chave e não conseguir abrir a escola, e aí complicou, atrasa todo mundo. Então, tem que estar aí também preparado para imprevistos no dia, tá?
Tá chegando o dia, né? A maioria das nossas mentorias também está encerrando esta semana. Eu acredito que até os da reta final, né? Termina, acho que é todas essa semana. E vamos lá. Serginho, quer falar alguma coisa? Dani, aproveitando aqui, que eu não queria te interromper, eu vi aqui no chat, o pessoal está perguntando a respeito dos horários e o link da inscrição, Dani. Esse daí nós vamos ter que pedir para nossa assessoria, porque eu Não, também tranquilo, não tranquilo. sei. Não, eu também, como eu não sabia Mas aqui de aí a gente. cabeça, para reforçar, aí qualquer coisa a gente avisa nos grupos, né? Não, eu de cabeça não sei não, gente. Isso daí eu vou pedir pro pessoal do marketing eles estarem encaminhando, tá? Fechou. Novamente aí no grupo. Tem também no Instagram, tá? Quem tiver com mais pressa aí para garantir a vaga, vai lá no Instagram agora, rapidinho, cadastra lá e garante a vaga, tá? Porque não restam muitas, tá? Infelizmente, a gente tomou uma rasteira aí do Google Meet, estava contando que iam poder entrar 300 pessoas, mas vai ser limitado a 150, tá? A menos que a gente eventualmente consiga fazer essa expansão aí para o nosso querido YouTube, né? Que aí o YouTube sim comporta mais, só que a gente não sabe se vai conseguir gravar, depois perde, depois vira aquela bagunça, não sabe se vai fazer concomitante, então mais garantido já reservar sua vaguinha, tá? Muito bem. Mais alguma coisa, Sérgio? Não, não, só reiterando aí, eu acho que é super válido, sabe, gente? Tanto o pessoal aqui, quanto nas próximos ao vivos aí que a gente vai fazer, tanto dos 5 ouros, como também em todos os eventos que a gente faz, né? Eu acho que o nosso principal objetivo, além de toda a estratégia que a gente monta com vocês, e eu acho que todos aqui reforçam bastante aí, diz aí, tá presente em todas as aulas, sabe o quanto que eu pego no pé dela em todos os alunos, o INEP hoje em dia, galera, ele tem mudado bastante o foco no sentido de, se a gente pegar provas mais antigas, e o Dani aí tem mais experiência que eu, tanto na revalidação, como também na parte clínica, o INEP ele tem exigido mais da gente raciocínio clínico. Então, aquele esquema de esqueleto engessado, onde que o aluno que simplesmente sabia fazer um esqueleto sem pensar, né? Literalmente sem pensar, fazer o Alicia lá, não, há quanto tempo, qual a localização, intensidade de radiação, para tudo, funcionava muito bem até uns anos atrás. Hoje em dia o INEP ele exige um Alicia, um esqueleto, né? Sabor, raciocínio clínico. O que eu sempre brinco com o pessoal, né? Não adianta nada você ter todo o esqueleto maravilhindo na sua cabeça e se o INEP ele puxa para um raciocínio mais clínico, por exemplo, de algo que você tem que fugir daquele arroz com feijão e aí trava. E aí muitos alunos às vezes acabam reclamando, e é uma das reclamações, pelo menos que eu recebo, de nossa, o PEP estava muito pobre, nossa, não tinha resposta do que eu perguntei, mas nem sempre, se você não tem a resposta, não quer dizer que você não vai pontuar se você tiver perguntado. Muitas vezes o INEP, às vezes, não tem a resposta lá no checklist, mas ele quer saber se você perguntou, se você tem aquele raciocínio clínico de ter seguido aquelas tarefas e ter feito as perguntas corretas. Pelo menos nessas últimas provas eu tenho percebido, quando o PEP é um pouco mais pobre, né, ou até mesmo a resposta do ator é um pouco mais pobre de não constar, não é o fato de não constar que você não vai pontuar. É óbvio, né, gente? Estamos diante de uma estação, vamos pegar aí da última prova, sei lá, de paralisia não, espondilite anquilosante, né? Onde pontuava se você perguntava do HLA-B27, mas não pontuava a resposta, porque a resposta era clara. Não consta, considere solicitado, mas no PEP estava lá o HLA-B27 de ter perguntado. Agora tem que tomar um pouquinho de cuidado, que eu percebo muito da reclamação da galera, e aí a gente tem que ser advogado do diabo para o INEP também, né, Dani? Não é o fato de não estar na resposta que você vai deixar de pontuar, mas também não adianta perguntar assim, olha, o senhor está com dor na lombar, mas o senhor mora numa casa de barro, de pau a pique, ou o senhor fez uma viagem nos últimos 6 meses para Nova Zelândia?
né? Às vezes tem essa confusão da galera. Eu perguntei um monte de coisa e nada pontuou, mas dentro desse monte de coisa que você perguntou, estava dentro daquele assunto da estação? Se estiver dentro, possivelmente você vai pontuar. Agora, se você literalmente foi para Marte, Júpiter, Saturno e o universo em expansão, infelizmente aí não tem como fazer milagre. Só completando isso, porque eu percebo que o INEP está pedindo cada vez mais e exigindo mais de nós raciocínio clínico dentro da estação. E isso acaba bugando muito a galera, né? Só isso, só comentando aí Isso daí, na verdade, já começou a ter alguns anos, né? Quando eles Sim, mudaram aquele esqueleto, né? Aquela coisa rígida, né? De exames laboratoriais, que pedia 400 e sempre dava certo, né? exato. Hoje, vocês têm que ler? Tem que ler e ver como que tá na pergunta. Mencione dois. Cara, é dois, bicho, é dois exames, tá? Pede só dois. Não adianta falar um monte, tá? Principalmente, assim, exames de imagem. Exame de imagem, tem que ler com atenção como tá a solicitação. Está a solicitação, exame de imagem. Beleza. Se não fala nada, como que a gente vai fazer? Como faz na medicina mesmo, né? Sempre do menor, né? De menor complexidade para o de maior complexidade. Pronto. Agora se fala assim, solicite um é um exame, tá? E aí você já vai em qual? No padrão ONU, desse quadro clínico que você está suspeitando, tá? Então tem que ter atenção aí como está denunciado, pessoal. Por isso que a gente fala assim, cara, um negócio que é chato, mas toda vez a gente fala, né? Toda vez a gente fala, por quê? Porque é extremamente importante o tal dedo na tarefa, cara. Dedo na tarefa aí é o excelência, tá? É a excelência do seu desenvolver. Porque você vai seguir aquilo ali, cara. Se você não seguir aquilo ali, você está nadando muito fora do seu rumo, tá? Então tem que seguir ali as tarefas, tá? De forma, olha, religiosa, digamos assim, tá? De forma, assim, tem que seguir, tá? E passando passo a passo ali, tá? Se você não está fazendo assim, é o momento de começar a fazer, tá? Né, Serginho? Esse daí é o mais importante, tá? Prestar atenção nas tarefas, tá? Tenha certeza que executou elas. E vamos lá, né? Mais alguma coisa? Pessoal, alguém tem alguma pergunta ou gostaria de dar, assim, compartilhar sua experiência? Hoje vai ser um dia meio diferente, por isso que a gente está aí conversando. Fala com nós, povo! Sem brigar, gente. Eu não tô conseguindo ouvir todo mundo ao mesmo tempo. Nossa, tá Tem muito barulho, muita muito gente está barulho. aparecendo no mercado de peixe. Nossa senhora, tá muito barulho, gente. Oi, solta a voz aí, ô, gente. Fala comigo. Pra quem não me conhece, eu sou um gordinho carente. Pelo amor de Deus, fala comigo. Ô, Miriam, fala aí. Cláudia, fala. Carente e mentiroso como sempre, mas a gente tá aqui em QAP para vocês. É A só gente ir. bait, quando bait com convicção e sorriso no rosto. É Vamos, isso fala com mesmo. nós. É que nem eu com o professor Daniel. Na hora que eu erro um diagnóstico, eu minto seguindo aquele diagnóstico até o fim. É bacteriano, mas se eu falei que era viral, eu dou todo o tratamento, toda a conduta de um viral. É isso aí, não pode ficar no muro, né? Tem que tratar o paciente, que trata ele, mas trata ele, né? É isso aí. Depois você se apoia no que der. O Exatamente. importante é dar diagnóstico. Diagnóstico, tratamento e conduta. É isso aí. Bom, bom, pessoal, vamos lá então. Ó, então vamos fazer aqui. Eu pensei, vamos começar com você, Serginho, porque se eu entrar alguém aqui, eu vou aceitando, tá? Você deu Fechou. uma vergonha aí, entrou com o seu aí, pessoal. Eu vi você entrando aí. Eu tava tudo aberto aqui do CRM na mão, pediu o login, aí entrou no antigo. Eu falei, meu Deus do céu, estou desorientado. Glasgow menos 18 aqui. Pode ser clínica médica para variar um pouquinho só? Só um pouco, só Só para um variar. pouco, só um pouco. O Ederson levantou a mão. Fala comigo, bebê. Fala, doutores, bom dia. Bom dia. Tem uma dúvida que, às vezes, a gente vê na estação, para não falar de termos, né, um linguajar mais simples para o paciente e tudo, mas quando a gente vai ver na correção, a gente vê lá que é hematúria, hepatosplenomegalia. A gente deve falar termos técnicos ou não na hora? Uma coisa que eu sempre tenho dúvida, assim.
odinofagia, otorragia, enfim, cefaleia. Porque o paciente, muitos não sabem o que é isso, né? Mas na Isso. prova a gente... Vai depender bem da posição que você vai estar. Se você vai estar dando um diagnóstico, você vai estar fazendo uma pergunta da anamnese. Você vai perguntar para o paciente, você vai estar, você tem odinofagia? Muitas vezes ele não vai saber o que que é. Aí você pode perguntar de uma forma mais simples. Aí se você vai dar um diagnóstico, né, ou vai escrever, né, porque pode ser, né, que caia alguma coisa de escrever para vocês também. Aí você vai dar um diagnóstico, aí sim você falar um termo mais técnico, um termo voltado para a área médica. Agora, se você está fazendo anamnese, tá? Não precisa perguntar, minha senhora, você está com hematúria? Às vezes ela não vai nem entender, não vai saber do que se trata, né? Perguntar, ó, tem alteração da cor da sua urina, né? Perguntar de uma forma mais simples, e pode até, e não estaria errado também você falar hematúria, assim, ó, você está apresentando hematúria, que seria a alteração da cor da urina com um pouco mais vermelho, entendeu? Esclarecer o que que é, tá? Só que tudo isso daí consome tempo, tá? Então, Por isso eu tem tô que ter seu perguntando, cuidado. porque se a gente for perguntar com o termo técnico, vai ser muito mais rápido para a gente, né? Ah, você está com hematúria, cladissúria, não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente vê na correção que a correção é feita com os termos, né? Então, assim, é uma dúvida que eu fico meio... Não está errado, só que às vezes você pode ter que o ator, assim, o ator, habitualmente, tá? Habitualmente é alguém que é estudante de medicina ou que é professor da escola, eles procuram colocar alguém próximo, tá? Alguém que é do meio. Mas eventualmente não, tá? Eventualmente cai alguém que não conseguiu ninguém ali dentro e começa a aumentar a área, né? E eles procuram qualquer pessoa que tenha esse interesse, tá? E pode ser que tenha justo o toque na sua oportunidade, sei lá, a mãe de um estudante de medicina que não tem esse conhecimento. E aí pode te complicar. Mas aí o que que é? Se você quiser falar imatura, aí você viu que ela fez uma cara de Chaves, né? De X, assim, não entendeu? Aí você esclarece o que seria, tá? Mas isso daí, assim, para questões de exame, se você falar, tá certo. A questão é se o paciente vai conseguir responder, entendeu? E pode ser que te prejudique no direcionamento da sua resposta. Agora, se você falar imatura, você vai ganhar o ponto? Pode, cara, você está falando que está querendo o gabarito. Mas pode ser que o ator não entenda, né? E não dê a resposta adequada, né? Ou fala, não consta no script. Por mais assim, que eles até são treinados, tá? Só que assim, o treinamento deles é no dia, né? Eles chegam pela manhã, recebem esse treinamento e vai para a prova. Por quê? Para não ter divulgação, entendeu? Então, em teoria, né? Essas informações eles recebem no dia da prova, é, justamente para não ter compartilhamento de informação, tá? Sérgio? Valeu. Não, é exatamente isso. Uma das minhas tentativas, só complementando, aconteceu justamente isso, Dani. Uma das minhas tentativas, todos os atores eram alunos de medicina. Então, assim, eu acabei optando, e eu acho que vai muito exatamente isso, do feeling, tá, Ederson? Se você falou termo técnico e teve essa resposta, segue, porque o ponto você vai conseguir e é o que vai estar lá no PF. Uma das tentativas eram todos estudantes de medicina, e nem para disfarçar, alguns deles até estavam com a camiseta da faculdade lá, X, então já estava muito nítido que todos os atores eram estudantes de medicina. Então falar termo técnico para eles foi tranquilo. Mas em outra tentativa que eu fui, ficou claro que alguns desses atores não eram de nenhum momento da área da medicina. Então eu fui para jogar um termo técnico e eu tive essa resposta exatamente que o Dani falou, da pessoa olhar, fazer aquela cara do tipo, é de comer, é de beber, é de passar no sovaco, é de passar no cabelo, e aí a gente tem que voltar bem rápido, né? Porque também é um jogo de improviso, às vezes lá na hora, como o Dani falou, às vezes o cara pode ter perdido a chave, o que for, e aí você falar um pouco mais simples, e sim, na hora de dar o diagnóstico, dar a conduta, nome e sobrenome técnico das coisas, né? Não adianta você falar assim, você tá com o apêndice, você tá com o apêndice ruim, você tá com o apêndice zoado. Não, abdômen agudo, inflamatório, apendicite aguda.
E aí o termo correto, o termo técnico, né, um pouquinho de jogo de cintura para conseguir ganhar o ponto e, né, também não ficar perdendo tempo se você perceber que termo técnico na hora da resposta você não tem aquela resposta mais direcionada. Isso acabou acontecendo comigo. Uma das tentativas, o pessoal foi super, ia fluindo termo técnico, porque eram todos estudantes, e em outra tentativa eu fazia algo mais técnico e eu via que eu não tinha resposta. Peraí, vamos lá, mais simples, e na hora de dar o diagnóstico e a conduta, mais técnico para garantir o ponto. Fala, Itz. Comigo aconteceu justamente ao contrário. Teve uma estação da última vez que eu fiz, que enquanto eu fui perguntando, a atriz virou para mim e disse: Doutora, mas o que é isso? Ela foi bem direta assim: Doutora, e o que é isso? E aí, após eu ter falado o termo técnico, eu tive que fazer, né, a tradução, né, para um linguajar mais acessível. Mas aí também depende da estação, né? Porque cirurgia, por exemplo, cobra obrigatoriamente termos técnicos, enquanto que faz parte de preventiva, tá lá no PEP, linguagem acessível ao paciente. Uhum, Então, vai muito do feeling mesmo. exatamente. Mas o que sim, para conclusão, tá? Quando você for dar diagnóstico, tem que dar diagnóstico certo, né? Completo, né? Vai falar barriga zoada, né? Não, a minha dúvida Aí você fala, do que nem falou, certo? Abdômen agudo, no, abdômen agudo no diagnóstico. inflamatório, abdômen agudo obstrutivo, abdômen agudo perfurativo, tá? Principalmente na parte de cirurgia, tá? Vai ter muito daí, tá? De falar só o começo, né? Ah, é uma policistite. Calma, né? Dá o diagnóstico completo. Por quê? Porque eles vão cobrar o diagnóstico completo, tá? É apendicite aguda, tá? Ou, sei lá, qualquer outra coisa similar. Então, procurar prestar atenção nisso daí, porque às vezes a gente, assim, na prática, a médica acaba o quê? Encurtando as coisas, né? E acaba falando, não de forma errada, mas de forma incompleta, deduzindo que está tudo bem. Na prova não vai ser assim, tá? Na prova vocês vão ter que ter essa atenção de dar o diagnóstico completo, como diz a diretriz, tá? Mais alguma, pessoal? Algum interesse, alguma curiosidade que a gente possa discutir? Eu tenho uma dúvida sobre chaleco. Alguns falam que tem que ser branco com preto, outros falam que pode ter algum bordado. Vocês poderiam explicar isso? Olha, isso daí eu posso falar da minha experiência, tá? Vai ter que ver aí agora, né? Ver como que tá no prompt lá, né? Que diz lá o manual. Mas assim, por experiência, tá? Eles não costumam incomodar muito com isso daí, não, tá? Desde que ele esteja um jaleco, pelo menos até onde eu vi, sempre foi branco, tá? Branco. E agora, se tiver nome, se tiver bordado, bordado da faculdade, bordado, sei lá, do seu nome, médico, ou sei lá, a especialidade que está fazendo, não tem problema, tá? Eu já vi até, por exemplo, com candidatos fazendo com tudo quanto tipo de coisa, tá? Agora, de outras cores eu nunca vi, tá? Eu sempre vi branco, tá? Branco. Mas atualmente tem tido várias outras cores de jaleco que têm sido mais modernos, tá? Mas eu sugiro, tá? Se tiver um branco, cara, procura manter aquele padrão do branco, sem muita coisa, sem muita cor, para não inventar moda, né? Vamos tranquilo nessa fase aí. Não acho que é momento assim de você arriscar a prova por causa de um jaleco, né? Olha lá, ó, no edital fala branco, pronto, jaleco branco, tá? Eu não criaria é, situações, não. Iria com branco, com quanto menos coisa bordado, melhor. Mas geralmente não incomoda eles assim, se tiver seu nome, ou um bordado aqui da segunda medicina no braço, isso aí sempre passa, tá? Bom, muito bem. Pessoal, temos algum voluntário? Então a gente vai ter que apontar alguém. Ó, roleta russa, hein? Roda, roda, Jequiti. Sem brigar, gente. Meu Deus. Não, 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 gente, sem ofender. Bora, Bill.
Bora, filho do Bill. Ó, gente. Teminha aqui tranquilo, favorável. Nossa, que ânimo, Dani. Meu Deus do céu, se esse povo chegar animado. Eu sonhei que quem se voluntariasse ia já passar direto nesse revalida aqui. Vamos ver se algum candidato estava nos meus sonhos. Ninguém, gente. Meu Deus do céu, vou sair correndo aqui. Vambora, eu animo aí, vambora. Ah, esse, hein? Agora eu gostei, hein? Agora CRM positivado. Deixa eu pegar o link aqui. Deus te ouça. Vamos pegar aqui, mandando aqui em 3, 2, 1. Bora, Bill. Enviado. Tô na porta. Consegue compartilhar aqui com a gente, Ederson? A tela? O Ederson entrou, o Vitor, vamos entrando aí, gente. Sem medo de ser feliz. Tá, peraí. Peraí que eu tô meio por fora aqui. Eu posso compartilhar se ele quiser. Bora, Bill. Ó, só foi falar que o povo já vai revalidando aqui. Já o povo já começou a entrar, Daniel. O Edson entrou, o Vitor, a Ides, a Aline, a Maiara, a Cláudia. Cadê o resto desse povo? Meu Deus do céu. Bora passar o café e tomar 100, 240 e 10 Monster, gente. O limite para infartar é 7, até 6 tá de boa. Podemos, meu querido? Pode ir. Preparado? Bora. Não, esse bora tá muito fraco, cara. Não, esse bora me deu até uma depressão. Vou perguntar de novo. Bora, partiu. Não. Vamos Tá nessa. preparado ou não? Tô, com certeza. Então, bora. Eu acho, né? Bora. Não, acha não, você tem certeza. Em 3, 2, 1, quem brilha é ele. Bora. Olá, bom dia. Meu nome é Ederson. Sou candidato à revalidação. Nível de atenção secundária ambulatorial. A unidade possui consultórios, sala de atendimento simulado, laboratório de análise clínica e serviços de radiografia. Você está em um consultório de atenção secundária e vai atender um paciente do sexo masculino com 40 anos de idade. Realizar a anamnese, analisar, interpretar e verbalizar os resultados dos exames apresentados pelo paciente, estabelecer o diagnóstico, definir se há ou não necessidade de internação hospitalar. Ok. Olá, bom dia, meu nome é Ederson, eu sou médico aqui da unidade. Qual o seu nome, sua idade, profissão, estado civil e procedência? Oi, doutor. Meu nome é Sérgio, tenho 40 anos de idade. Ok, Sérgio, seja bem-vindo. Qual o motivo da consulta? Doutor, eu tive uma gripe semana passada e de ontem para hoje eu comecei a sentir uns calafrios, uma febre de 38 graus, uma tosse com catarro bem amarelado e uma dor aqui no lado das costelas. E eu também estou me sentindo bem desanimado, doutor. Certo. Você disse que teve sintomas de gripe há uma semana? Isso. Certo. E o que você sentiu nessa gripe? Sentiu mal-estar geral, calafrios, sudorese, palpitações? Não consta no script. Ok. Coriza, você teve dor de cabeça, teve mialgia, artralgia, dor no corpo, dor muscular, dor nas articulações? Não consta no script. Certo. Você falou que teve a febre também, né? Foi medida a quanto estava? 38? 38 graus, doutor. Certo. Ela veio acompanhada de sudorese, calafrios, teve algum predomínio de horário essa febre? Não consta no script. Certo. Você chegou a tomar algum medicamento para essa patologia? Chegou a procurar alguma atenção médica? Doutor, tomei 20 gotas de dipirona há 4 horas. Uhum. E ela, com a febre melhora, a dor melhora com a dipirona?
Não consta no script. Ok, certo. Você disse que estava também com uma dor nas costelas, né? Isto Em qual parte, em qual localização exatamente? não consta no script. Certo. Essa dor nas costelas, ela se irradiava para alguma outra parte? Era uma dor tipo cólica, tipo queimante? Como seria essa dor? Não consta no script. Teve manchas na pele, alguma alteração na cor da pele, alguma alteração nas fezes, diarreia, constipação, ou alteração na cor da urina, ou na frequência da urina? Não consta no script. Certo. Ok. Certo. O senhor teve dor nas articulações? É a primeira vez que o senhor tem esse quadro? Não consta no script. Ok. O senhor chegou a procurar uma atenção médica? Não consta no script. Ok. O senhor tem alguma patologia? Toma algum medicamento de forma crônica? Já teve internado? Já fez cirurgias prévias? Nego todas. Tá. Tem alergia a algum medicamento? Está com as vacinas em dias? Fuma, bebe, usa drogas? Pratica atividade física? Nego alergias, demais perguntas não constam no script. Ok. Alguém no seu entorno está com os mesmos sintomas? Não consta no script. Ok. Certo. Tá bom. Eu gostaria de solicitar um exame físico, se me autoriza? Sim. Eu vou higienizar minhas mãos, vou me paramentar com luva e máscara. Vou solicitar um exame físico geral do paciente com sinais vitais, ectoscopia geral de pele e mucosas, exame do aparelho cardiovascular, respiratório, abdominal e exames de membros superiores e inferiores. Concluo. Conclui. Aqui está, doutor. E peso e dados antropométricos também do paciente. Aqui está, doutor. Ok. Está vendo que o senhor está com uma febre, realmente, 38 graus. Está com a frequência respiratória um pouquinho elevada. Regular estado geral, febril, acianótico, anictérico, normocorado, hidratado, alerta e orientado. Tempo e espaço. Hormônio vesicular diminuído em base direita, completação à base direita. Eu esqueci de perguntar, o senhor teve tosse, dificuldade para Doutor, respirar? como eu comentei, eu tô com uma tosse com catarro amarelado e uma dor aqui do lado das costelas. Demais perguntas não constam no script. Certo. Tá, realmente estou vendo que o seu pulmão está um pouquinho diminuído, o murmúrio em base direita, com crepitação. Como que era esse catarro? Era verde, era amarelo, né, que você disse? Tinha odor forte, tinha alguma outra característica? Era com sangue também, às vezes? Não consta no script. Ok. Tá, uma semana, ok. O senhor teve sudorese noturna? Não consta no script. Ok. Uma semana. Tá bom. Eu vou solicitar alguns exames complementares também, se o senhor me permite. Uhum. Eu vou solicitar um hemograma completo, um PCR, uma ureia e creatinina, um TGO e um TGP. O senhor está um teste rápido para influenza. Está também um raio-x de tórax em PA e lateral. E um coagulograma também do paciente e glicemia em jejum. Conclui seu pedido, doutor? Concluo. Porque seu programa eu estou vendo que você está com uma leucocitose, tá bem? A base de neutrófilos, com desvio à esquerda também, com bastões. Bastões elevados, tá. Geografia de tórax, tá. No seu pulmão direito, a gente vê que tem um infiltrado, né?
uma opacidade em base direita, ok? Tá bom, ok. Certo. Então, o diagnóstico, senhor, qual que é o seu nome, perdão? Sérgio? Sérgio. Então, seu Sérgio, a hipótese diagnóstica do seu caso é uma pneumonia adquirida na comunidade, ok? Pela sua clínica, pela sua idade, não vejo necessidade de internação. Nós vamos passar o tratamento antibiótico de fórmula ambulatorial mesmo, ok? Então, nós vamos entrar primeiro com antitérmicos, antitrador também, ele vai ajudar, que é a dipirona, você pode tomar ela de 500 miligramas a cada 6 horas. Vamos passar também um tratamento antibiótico, né? Então, nós vamos passar uma amoxicilina com ácido clavulânico. O senhor vai tomar ela de 500 por 125 a cada 8 horas, ok? De 500 miligramas por 125. Então, manter o repouso, tá? Evitar atividades que exijam muito esforço, manter uma hidratação e uma alimentação adequada. O que mais que eu posso te falar? E é isso. Você tem alguma dúvida? Não consta no script. É isso, manter uma hidratação, manter o tratamento por pelo menos 7 dias, tá? Vou pedir para que o senhor volta em 7 dias para a gente reavaliar o senhor, como que o senhor vai estar, ok? E sinais de algum sinal de alarme, como piora da febre ou piora da dor nas costelas, como o senhor disse, uma dificuldade de respirar, o senhor retorna aqui para a gente reavaliar o senhor antes dos 7 dias, tá ok? Ok. O senhor precisa de atestado médico? Não consta no script. Que se o paciente precisasse, eu ia afastar o paciente durante o tratamento. Isso. Certo. Acabou. Muito bem, cara. Muito bem mesmo. Corroborando um pouco aí do que eu comentei no começo aí, e juntando o que o Dani comentou, a gente tem que ficar muito atento em duas coisas sempre que a gente entra numa estação, gente. Antes de eu compartilhar aqui minha tela com vocês, é entender o cenário de atuação, né? Não adianta nada você querer pedir uma tomografia de corpo inteiro, se você está numa OBS, e ao mesmo tempo você vacilar em não pedir uma radiografia, sendo que às vezes você está num hospital secundário, terciário, ou até mesmo numa OBS, que teoricamente tem o mundo perfeito na cabeça do INEP. E, além disso, né, muito, eu até vou compartilhar aqui a minha tela para ficar melhor aqui o que eu quero explicar para vocês. Só um instante, aqui. Tá mexendo? Estamos diante, sim, de uma pneumonia adquirida na comunidade, estação do INEP 2020, antiga, né? Mas que pode voltar, porque sim, é comum, é recorrente, né? Seja num hospital secundário, seja na atenção básica, e na prova do INEP, para não ser diferente, a gente estar diante de um paciente com uma pneumonia, né? A famosa pneumonia adquirida na comunidade, com seus critérios de diagnóstico e tratamento, sabendo se a gente vai tratar esse paciente em casa, ou seja, de forma ambulatorial, ou internar esse paciente para esse tratamento. E aqui, olha só, era um roteiro, dá uma olhada aqui, ó, antes de eu chegar no cenário de atuação, que a gente já vai voltar para lá. Tinha muita coisa para eu te responder, Ederson? Não, nada. Quase nada, cara, quase nada. Era meu nome, a minha queixa
eu tomei 20 gotas de dipirona 4 horas, o paciente é seu, segura na mão de Deus e arrasa na estação. E mesmo assim, você conseguiu conduzir a estação sem perder o fio da meada e muito menos sem se perder no nervosismo, que é o que pega todos nós lá na hora. Porque a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ficar ansiosa por a gente fazer um monte de perguntas para o ator e às vezes fala assim, não consta, não consta, não consta, não consta. E é a maior falácia do mundo, a maior mentira do mundo, quem falar para vocês que receber um monte de não consta lá na hora, que isso não vai dar um certo nervosismo. Mas a gente tem que parar, olhar, ver qual que é o cenário da atuação que eu tô. Peraí, eu tô num nível secundário, então, peraí, se eu precisar internar esse paciente ou alguma coisa, talvez eu consiga. Mas, ó, o meu atendimento é ambulatorial. Então, eu não tô lá na internação da UTI, eu não tô em algo mais complexo. O hospital é secundário, mas o meu atendimento é ambulatorial. Qual que é a estrutura que eu tenho naquele momento? Eu tenho consultório, eu tenho laboratório, eu tenho radiologia. Peraí. Então, minimamente, aqui o INEP quer que, independente de eu ficar falando não consta, não consta, não consta, que você solicite um exame de imagem. Você vai receber um paciente masculino de 40 anos, sem maiores detalhes nas suas tarefas. O que ele pede aqui para você fazer? Realizar a anamnese. Então, independente dos vários não consta, direcionar para a queixa do paciente essa anamnese. Analisar, interpretar e verbalizar os resultados dos exames apresentados pelo paciente, estabelecer o diagnóstico e definir a necessidade de internação hospitalar ou não. Por quê? Lembrando um pouco da teoria sem ficar com Zé Palestrinha aqui, a gente sabe que dentro da pneumonia a gente usa aquele critério básico que é o CURB 65, né? Ou até mesmo tirando a ureia, que fica o C, o CURB RB65, tira a ureia, né? Para a gente saber se eu vou fazer de forma ambulatorial ou se eu vou internar esse paciente. Então, olha só, era um paciente jovem, ele estava vindo para a gente com sintomas gripais de uma semana, e um dia ele começou a ter calafrio, febre graduada, de 38 graus, com tosse amarelada, uma dor pleurítica, né, uma dor nessas costelas, e também está desanimado. Não constava praticamente nada, só que eu tinha tomado dipirona, não tinha doença, não tinha histórico de medicação, negava alergia, não tinha sido internado, mas mesmo assim você perguntou, e o mais importante, galerinha do bem, CRM positivado aí, sempre abram para dúvidas. Nessa estação aqui não tinha dúvidas, mas é já conhecido de vocês que muitos dos pontos que nós garantimos ao longo da nossa aprovação está nas perguntas. Então, sempre abrir para pergunta é muito importante. Esse paciente aqui, um exame físico, e olha só, eu leio em voz alta, eu leio em voz baixa, aquele dilema de sempre. Independente de você ler em voz baixa ou em voz alta, o que está alterado você tem que verbalizar. E uma coisa que o INEP pega muito no pé, e nós aqui do CRM na Mão também pegamos no pé de vocês, que pelo amor de Jesus Cristo, Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo e todos os meus netinhos, não tem um pouquinho alterado, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ou está alterado ou não está alterado, ou está elevado ou está diminuído. Então, pressão está dentro da normalidade, frequência cardíaca está ok, está saturando bem. Esse paciente está com febre, 38 graus, pronto, acabou. Não é, a temperatura está um pouquinho elevada, eles não vão dar um pouquinho de ponto para vocês. Está com febre ou não está com febre, está febril ou não está febril. Frequência respiratória, esse paciente está com a frequência respiratória aumentada ou está taquipneico. Está em estado regular, geral, febril, acianótico, anictérico, normocorado, hidratado, alerta, orientado em tempo e espaço.
Cardíaco, ok. Respiratório, murmúrios vesiculares está diminuído, principalmente em base direita, com crepitações em base direita. O que já dá um sabor, pneumonia aí, pegando pela clínica desse paciente, e esse exame físico na ausculta aí de crepitantes e murmúrio vesicular diminuído. O abdômen aqui, né, pouco interessa tanto para a gente, mas estava dentro da normalidade. Quando a gente pega o exame laboratorial, o que chama atenção dentro do contexto dessa estação, gente? Fala comigo, pelo amor de Deus. Exatamente isso. Nossa, quase não escutei de tanta resposta. Fala comigo, pelo amor de Deus. Senão eu vou ter um Lopran aqui que tá me dando gatilhos. Alguém fala comigo, pelo amor de Deus. Leucocitose, doutor, com desvio à esquerda. Boa! Aê, caramba! Pelo amor de Deus, se vocês ficarem quietos lá na hora do revalida, eu vou voar mentalmente na cabeça de vocês. Aqui, para mim, não interessa, mas tá com anemia, a hemácia, a hemoglobina, legal, se tivesse alterado, verbaliza lá na hora. Mas a gente já tá tendo um sabor infecção, então eu tenho que olhar aqui esse leuco, e olha só, tem 13 mil de leuco, tem uma neutrofilia, tem bastão, tem desvio para a esquerda, né? E por que esse sabor ureia e creatinina? O que interessa? E olha só, Ederson, você perguntou, você solicitou entre os laboratórios ureia e creatinina. Por quê? Por que era importante, nesse contexto, eu pedir ureia e creatinina para esse paciente? Pelo... Perfeito. Pensou em pneumonia, tem que lembrar do CURB. Porque na hora de você classificar, tem que falar, ó, de acordo com os critérios do CURB 65, o tratamento vai ser em casa, vai ser no hospital, vai ser na UTI. Além dessa leucocitose, ureia e creatinina desse paciente estava alterado, gente? É normal, doutor? Tá normal. Praticamente, né, zoeiras à parte, dipirona em casa. Não era só dipirona em casa, mas esse cara não vai ficar internado e eu já vou chegar lá. Até aqui, alguma pergunta, angústia, trauma, desabafo ou pix misterioso? Tá de boa? Estão acompanhando? Eu sei que eu falo bastante e às vezes eu engato a quinta marcha aqui. Estão conseguindo me entender? Faz sentido para vocês? De boa? Então, só recapitulando, fez as perguntas ok, percebeu que idade, vamos pegar aí, ó, não, antes da idade, esse cara, Ederson e demais aqui, como que ele chegou? Como que estava o estado, o nível de consciência desse cara? Ele chegou falando assim, oi, doutor Edson, meu nome é Sérgio, eu sou um viajante intergaláctico de Marte, cheguei na minha nave espacial e estou aqui com tosse radioativa. Não, estava orientado os tempos Estava orientado, estava de boa. Como que estava a ureia e a creatinina desse cara? Normal. Normal. A frequência respiratória, desculpa, o B da parte de pressão arterial, vamos voltar aqui um pouquinho. Normal. Normal. Por enquanto, pontuou alguma coisa? Não. Nada. Como que está a ureia e a creatinina desse paciente? Normais. Normais. Como que está a frequência respiratória? Elevado. Elevado. Então, opa, já temos um ponto aí. E esse paciente, ureia e creatinina normal, e ele tem mais que 65 anos? Não. Não. A gente nem chegou no raio-x, mas por enquanto, nesse sabor aonde vai ser o tratamento, faz a gente pensar que eu vou mandar esse cara com medicação para casa, eu vou deixar ele em observação aqui e internar, ou eu vou colocar ele na UTI? Casa. Tem comorbidade? Eu falei para você que eu sou fumante, diabético, eu tenho uma perna amputada, tenho um foco de infecção no meu cotovelo. Eu falei alguma coisa? Não.
Beleza, solicitou laboratórios, interpretou o que estava alterado, e aí nessa radiografia, e aqui a gente tem que tomar cuidado, porque é aquele velho e maravilhoso dilema, né? Estou diante de uma imagem, estou diante de um eletro, estou diante de uma espirometria. O INEP quer saber que se eu sou um pneumo, se eu sou um cardiologista, calma, gente. Do simples para o complexo. Se a imagem está lá e embaixo, no rodapé, principalmente para quem é a primeira vez que vai fazer a prova, se lá embaixo está descreva a imagem, você vai descrever com o conhecimento que você tem. Porém, muitas vezes o INEP traz a imagem e logo abaixo já tem o laudo dessa imagem. Prova anterior da espondilite anquilosante, eles não queriam saber se vocês eram ortopedistas ou reumatologistas. Lá embaixo estava alteração, tal, em região compatível com sacro e ileite. Se tiver escrito lá embaixo, você estufa o peito e fala, olha, como podemos ver aqui, e lê a legenda, acabou. Aqui tinha legenda para ler? Tinha laudo para ler? Não. Então, você estufa o peito, afinal, você é o Dr. House lá da clínica médica, você vai olhar essa radiografia, o que a gente consegue ver aqui, gente? Osso, coração, pulmão e goela. Dr. House ia falar que é amiloidose. Ele vai falar que é uma amiloidase com uma sarcoidose e talvez com uma esquistossomose, porque ele pulou de cabeça num lago cheio de caramujo. Dani, atendi ontem, só comentando aqui, atendi um paciente com esquistossomose. Olha aí. Depois comenta aí com vocês. Hã? É raro, mas aparece. É raro, mas aparece. O posto de saúde tratou ele como sarna. Enfim, voltando aqui. O que eu consigo ver nessa radiografia? Dentro da história clínica que eu apresentei para você, Ederson. E demais aí, fala comigo. Opacidade em base pulmonar direita. Exatamente, era nesse ponto que eu ia pegar e você não deixou eu pegar no seu pé. Eu tenho opacidade. É igual dos mesmos criadores da via de administração da medicação. Quem é nosso aluno, eu falo e todos os professores pegam no pé. Eu vou tratar esse paciente com dipirona. Aí eu sempre brinco depois no final. É via olho? Vocês ficam muito encanados com dose e vocês esquecem, às vezes, via de administração. O que tem a ver com a imagem? A opacidade. Você falou opacidade a qual lado? Base pulmonar direita. Base pulmonar direita. Então não adianta nada você chegar assim, tô vendo aqui na imagem uma opacidade. Tá legal, mas é onde? Cabeça, ombro, joelho e pé. Direita, esquerda, tá em cima, tá embaixo, INEP, que é isso, gente. Muito mais do que diagnóstico raro, dose de medicação, eles querem aonde que vocês estão vendo as coisas, em qual via que você vai administrar essa medicação. Então, eu tenho, sim, uma opacidade em base direita, que corrobora com o que a gente viu lá no exame físico, crepitações e murmúrio vesicular diminuído em base direita. Com esse exame físico, com a queixa do paciente, com esse laboratório, com essa radiografia, a gente chega à conclusão que qual é o diagnóstico? Uma pneumonia adquirida na comunidade. Antes de fazer a correção, e é uma estação sim que eu já fiz com os alunos aqui do CRM na mão, e já deixo um sabor dica aí para vocês, que talvez venha novamente uma pneumonia. Porém, vocês devem ter percebido nas últimas 3 provas, que tem caído muito exame físico, por exemplo, abdominal, né? Para a gente conseguir ir lá no boneco, no manequim, fazer as manobras. Quem não garante para a gente que venha de novo uma pneumonia, mas que tenha lá o mesmo boneco que faz 5 anos que eles usam para o abdominal, um esteto de R$10 e pedindo para que, ao invés de você ficar dando toda a conduta da pneumonia, você faça o exame físico do aparelho respiratório, com inspeção, palpação, percussão e ausculta. Então é interessante, não que vocês assistam ou vejam aulas
de 200 horas de semiologia respiratória, mas que vocês lembrem, porque pode vir cair novamente uma pneumonia, mas que o foco da estação seja um exame físico respiratório. Cuidado com isso, a gente foca às vezes muito no abdominal e pode vir um respiratório. Tudo bem até aqui, gente? Então, olha só, cumprimentou, sempre de bom tom, falar o nome, né? Como que você pode ajudar, e é uma coisa que às vezes até na prática clínica a gente esquece, a gente fica chamando lá 1 milhão de pacientes no pronto atendimento, esquece de se apresentar. O que eu sempre comento com vocês, e às vezes até comento com os internos que acompanham lá o atendimento no hospital que eu falo, cara, você vai receber alguém na sua casa, no seu consultório, você vai se apresentar, você vai perder 2 segundos. Eu sei que enche o saco você falar seu nome 300 vezes, você atende 300 pacientes, 50, 10, mas, cara, não custa. Entrou lá no consultório, oi, tudo bem? Meu nome é Sérgio, como que eu posso te ajudar? Oi, meu nome é Ederson, meu nome é Ides, meu nome é Daniel. Se apresente, gente, isso vai pontuar lá e também vai dar uma empatia melhor na hora do seu atendimento. Perguntou sobre o uso de medicação atual ou anterior. Eu falei para você que eu tinha tomado 20 gotas de dipirona. Perguntou se eu tive internações ou hospitalizações prévias. Perguntou sobre doenças crônicas. Está vendo que até aqui, ó, tirando a medicação, né, a hospitalização não constava, mas doença crônica, hospitalização é negável ou muitas vezes não constava e mesmo assim pontua dentro do contexto do que a tarefa ou do que a estação te dá. Solicitou os exames laboratoriais, radiografia, aqui ele não estava tão, né, detalhado, mas o que a gente sempre fala, é radiografia do quê? Do corpo inteiro? É do tórax? É AP? É lateral? Sempre fale da onde que você quer essa radiografia. Não adianta assim, solicito radiografia, solicito tomografia, né? Eu quero de onde, qual parte. Interpretou o hemograma com essa leucocitose, com desvio à esquerda. Interpretou a radiografia demonstrando que a imagem com padrão alveolar ou consolidação em terço inferior do hemitórax direito, tá vendo? Nome e sobrenome das coisas, gente. Não adianta chegar lá e falar assim, tá uma radiografia compatível com pneumonia. No atendimento vai ser assim, né? Olha, seu José, olha, seu Sérgio, a radiografia do senhor aqui realmente está aparecendo uma pneumonia. Você não vai ter que explicar tudo certinho, mas lá no INEP é interessante falar sim ou com certeza. Dá o diagnóstico completo, diagnóstico de pneumonia, você brilhou nessa hora, né? Pneumonia adquirida na comunidade. E informou que o tratamento é ambulatorial, não precisava aqui justificar pelo CURB, mas aqui a gente foi justificando ao longo da estação. Quando eu tenho esse CURB com um ponto só, né, ele é indicativo de um tratamento ambulatorial. Brilhou e brilhou com força. Perguntas, Ederson, Ides, Daniel, galera. Não, senhor, doutor. Entendido. Cláudia, Miriam, Mirta, dietas interais. Ó, clínica médica também é fácil, pessoal, não é só pediatria, não, é 10, cara. Entrar. Viu? Clínica médica é sabor, sucesso, Dani. Sabor, sucesso. Nessa trabalha casar é mais fácil, né, meu querido? Cara, a gente nem trabalha, a gente só se diverte. E como diz a Ides, a gente mente com convicção. Tem que defender. Tem que defender. A Globo tá perdendo esses atores, viu? Vocês dois. Meu Deus do céu. Tudo bem, gente? Muito bem. Só uma coisinha aí, né? Não sei se vocês estão acompanhando, né? Acredito que sim, né? Saiu uma nova classificação também para internações de pneumonia adquirida em comunidade, né? Antigamente se usava muito o CURB, né? O CURB 65, faz muitos anos que se usa ele. Atualmente saiu aí, já tem 1 ano, 2, uma classificação nova, só que ela é bem mais complexa, né, de utilizar, né, porque
difícil, né? O curve você faz aí com os numerinhos na cabeça. Essa outra escala, né, que é a PORT, né, C-Sport, vai muito mais coisas, tá? Mas ela também acaba sendo um pouco mais específica, principalmente assim para algumas faixas etárias e alguns pacientes que a gente vê com alta consulta, né, por causa de quadro de pneumonia, se ele é institucionalizado ou não, se ele tem internação prévia ou não. Acredito que não vão perguntar isso daí, tá? Mas dá interesse de conhecimento, tá? Para a vida profissional mesmo, tá? Isso daí eu acredito que, assim, um médio prazo vai ser a tendência usar esse novo protocolo aí do porte, né? Principalmente, Sim. assim, para hospitais maiores, né? Não sei se alguém já viu, mas é bacana, tá? Ele é bem legal, é super completo, você vai somando pontos, dá tipo 70 pontos, 80 pontos, é bacana. O pessoal aqui no Malzone, quando interna para enfermaria, eles abandonam o curb e acabam utilizando isso daí. É. A tendência vai ser essa, né? Restringir um pouco, né? O Kirby, ele é muito bom porque ele é fácil de usar, né, cara? Você Sim. usa ali na palma da mão, né? 5 pontinhos. É fácil, é top. Na época que você começa a estudar, cara, tem que gravar esses 5, beleza, esses 5. Depois que você gravou esses 5, você vai ver o outro. Que aí são 10 com cada um, com um monte de opções. Muito bem. Ó, foi top, hein? Parabéns. Quem Ederson. fez? O Ederson. Foi muito bom, cara. E assim, o que eu gostei também foi do tempo, né, cara? Ele conseguiu administrar muito bem o tempo. Eu fiquei caindo e voltando, que a internet estava top. Aí eu ia e voltava, ele estava cada vez ali. Fiquei meio que no trator aqui, né? Subia e descia. Mas eu gostei disso, né? Que ele conseguiu administrar bem o tempo, conseguiu falar de forma tranquila, e seguir os passos, né? Ele conseguiu seguir fazer interrogatório, dando seguimento, investigação, foi muito bom, tá? Foi muito bem orientado, tá? Pessoal, tem uma coisa assim, aqui foi uma estação fácil, que eu ia. Não, não é estação fácil, cara. Pô, caiu no Revalida, tá? Quantas vezes caiu o abdômen agudo e a maioria foi mal? Então, tem que se preparar para as estações. Muitas vezes a gente pega uma estação um pouco mais puxada aí, que é um pouco mais complexa. Só que assim, não necessariamente vai cair, pode cair qualquer uma. Olha, é a pneumonia. Caiu já escroto agudo, caiu abdômen agudo, caiu quantas vezes? Abdômen agudo, cara. Apendicite, caiu já na pediatria, caiu na clínica, caiu na cirurgia, Jesus, né, gente? Pô, quantas vezes vai cair apendicite, né? O ganha-pão do cirurgião. Então, é, tem que ficar de olho, tem que estar preparado para estações mais puxadas e estações mais suaves. Não interessa qual que caiu, você tem que saber lidar com a que cair, tá? Muito bem, mais alguma pergunta, algum interesse, alguma curiosidade depois da aula que deu nosso querido Ederson aí, foi top, cara, parabéns, viu? Brocou, meu querido, brocou. Obrigado. Dúvidas, angústias, traumas, desabafos, Pix misterioso. Eu tô esperando esse Pix misterioso até hoje, Dani. Até Cara, hoje nada. mas sabe o que é o problema? É que você não coloca o número, bicho. Você só fala Pix meter, mas você não fala qual que é que tem que mandar. É meu celular. Todo mundo tem meu entendi. celular. É só ir lá no celular, no Instagram do Serjão lá, é só fazer. Não é tão misterioso assim, né? Não é tão misterioso, nada que 100 mil reais não me deixe feliz. E entra bastante. Pô, cara, como você pedindo Pix, pô? Oi? Tô colocando. Como você tá pedindo Pix, cara? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos dar seguimento. Mais uma aí, agora a gente pode trabalhar aí. Conseguir o padrão, né? Eu até pensei em fazer outra área, mas não vou mudar, não, tá? Já foi trabalhado as outras. Vou fazer uma de pediatria mesmo, a menos que alguém queira fazer alguma outra coisa, que aí a gente adapta aqui, né? Vixe, Maria, gosta, hein? Aí me empurra pro Sérgio de novo, fala, a internet tá ruim, cara. Vixe, tá osso aqui. Mentira, vamos fazer pediatria, vamos. Tem mais um voluntário aí, pessoal? E a gente vai rápido, porque tá muito longo esse trem aqui. Mentira, vamos com calma.
Situaçãozinha bacana, que ó, eu acho que vai cair alguma coisa desse tipo, tá? Ó, só acho. Só acho. Não briguem. Cláudia. Eu posso fazer, doutor. Bora, Cláudia. Aí sim, vamos lá. Ó, eu já mandei aí o link, que eu já tinha ela preparada desde ontem, gente. Tô numa ansiedade para fazer esse negócio com vocês não sabem. Vamos lá, Cláudia. Cláudia entrando aí, a gente já dá um play. Certinho. Você não tá na sala aqui ainda, não. Você vai mandar o link aqui no bate-papo? Já mandei, já. Vou mandar de Não novo. apareceu para mim ainda. Mandei de novo. Ah, tá. Agora sim. Certinho. Pronto, você compartilha aí. Ah, tá. Só um minutinho. Tô na ponta. Bora. Preparada? Sempre, né? Preparada. É isso aí. Vamos lá. Ó, pediatria, gente. Não, pediatria, assim, easy, né? Modo easy. E, ó, temaço, hein? Temaço. Vamos lá. Bora, Cláudio. Partiu. Partiu. Cláudia Carrasana Gaona, candidata à revalidação. Cenário de atuação, atenção primária à saúde, tipo de atendimento ambulatorial. A unidade apresenta a seguinte infraestrutura: consultório, laboratório de análise clínica, leitos de observação. Você ir atender uma criança de 5 anos, foi levada a consulta para sua mãe, porque ela está meio quentinha. Realiza o acolhimento ao paciente, realiza a análise dirigida, solicitar exame físico detalhado, auxiliando o que necessita avaliar, solicitar exames complementares, interpretar exames e verbalizar o achado, estabelecer diagnóstico inicial, a conduta terapêutica, citar formas de contágio e 4 medidas de prevenção. Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Cláudia, sou a médica que irá realizar o atendimento do seu filho. Por gentileza, me fala seu nome, idade e nome e idade da criança. Oi, doutora. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Vitória, eu tenho 36 anos e eu trouxe o meu filho de 5 anos, o Luciano. Certo, Vitória, seja bem-vindo. O que aconteceu com o Luciano? Em que eu posso lhe ajudar hoje? Qual é o motivo da consulta? Muito obrigado, doutora. Ah, doutora, eu trouxe o Luciano hoje aqui porque eu notei assim que ele tá meio doentinho, sabe? Ontem ele teve febre, depois também apareceu umas manchinhas no corpo dele, eu tô um pouco preocupada. Certo. Me conta melhor essa febre. Ela apareceu há quantos dias? Foi aferida por termômetro? Você deu algum medicamento para a febre? Doutora, começou ontem, eu medi a febre, ele estava com 39 graus, doutora. Aí eu dei 10 gotinhas de dipirona, melhorou, mas logo voltou a febre, doutora. Entendi. Essa febre é acompanhada de sudorese, calafrio? Ele teve alguma convulsão, algum tremor? Não, doutora, não observei esses sintomas. Certinho. Além disso, você me referiu que ele está com umas pintinhas na pele, Sim, certo? Qual a região que apareceu? Apareceu junto com a febre? Após a febre? doutora, apareceu depois da febre e apareceu assim no corpo inteiro. Certo. Essas pintinhas, você pode me descrever? Elas são vermelhas, elas coçam, elas descamam, elas têm algum pus, alguma secreção, elas sangram? Ah, doutora, eu não entendo muito disso, mas são umas manchinhas vermelhinhas. Entendi. Além disso, o seu filho apresentou algum outro sintoma respiratório, como coriza, espirro, ele tem tosse, ele tem conjuntivite, os olhos dele estão vermelhos? Doutora, ele estava falando que estava ardendo, assim, doendo um pouquinho para engolir, mas assim, coriza, tosse, conjuntivite, essas coisas eu não notei não, doutora. Entendi. Ele apresentou alguma infecção respiratória recentemente? Ele teve alguma dor de garganta, dor de cabeça, dor abdominal? Não consta do script. Entendi. Eu queria saber se você trouxe a caderneta da criança, a caderneta de vacina, as vacinas dele estão tudo em dia? Doutora, tá atualizado, mas eu esqueci de trazer
Certo. É importante sempre trazer a caderneta, tá bom? Além disso, eu quero saber se ele teve contato com alguém mais que está doente, ele frequenta a creche, frequenta a escola, alguém está doente na creche, alguém está doente em casa, Não consta no script. certo? Ele tem alguma doença de base, toma algum medicamento dos contínuos, tem algum tipo de alergia? Não, doutora, nada. Certinho. Se a senhora autorizar, eu vou precisar realizar o exame físico do seu filho. Eu lavo minhas mãos, meu pramento e peço para a senhora desvestir a criança. Solicito sinais vitais, frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação do oxigênio. Solicito horoscopia, rinoscopia, otoscopia e ectoscopia de peles e mucosas e das lesões que a mãe refere. Concluiu? Sim. O seu filho aqui, eu estou vendo que ele está apresentando febre, ele está febril, não tem hiperemia ocular. Além disso, ele está taquicárdico também. E taquineico. A senhora notou se ele tem algum carocinho, apareceu algum caroço perto da região da cabecinha dele? Não sei, doutora, não sei informar. Certo. Aqui, o primeiro achado que eu estou vendo na ectoscopia é um exantema maculopapular difuso na região do tronco. A segunda imagem é uma palidez perivocal, que é o sinal de Filatov. A terceira imagem, ela é uma lesão descamativa na região das dobras, é o sinal de pastia. Descrevo o achado de imagem, aqui estou vendo que ele tem uma descamação periungual na região da ponta dos dedos. E a horoscopia tem petequias no palato superior. E a língua é framboesa. É a última imagem. Então, Mai, Victoria, por enquanto não será necessário a realização de nenhum exame complementar para definir o diagnóstico, porque o diagnóstico é clínico. O seu filho está apresentando uma escarlatina. Entendi. Então, é o diagnóstico inicial, determinar a conduta terapêutica indicada. Ele vai ficar com tratamento ambulatorial, certo? Não precisa de internação. O tratamento é sintomático, você vai administrar para ele dipirona ou paracetamol em caso de febre e dor. As formas de contágio, pode ser contágio via respiratória, por gotículas, pode ser contato pele a pele com objetos contaminados e por alguma infecção também procedente das vias respiratórias altas. Entre as 4 medidas de prevenção que tem, manter uma boa higiene, aumentar a ingesta hídrica da criança, manter o esquema vacinal atualizado. E você tem alguma dúvida até aqui? Doutora, e o que causou isso nele? Meu Deus. Eu vou solicitar, só se estiver disponível na unidade, alguma cultura da orofaringe, pode ser o ASLO ou o strep test, se estiver disponível. Então, aqui com o strep test, nós temos que é positivo para estafilococo do grupo V. O tratamento também vou passar, então, para ele a penicilina benzatínica. Ele tem 5 anos. Vou passar 1.200.000 unidades de dose única intramuscular, certo? Além do que eu já tinha explicado para a senhora. Você tem mais alguma dúvida? Doutora, e a irmã dele? Ele tem uma irmã da mais ou menos a mesma idade. Tem algum risco? Tem que manter ele separado dos quartos? Sim, ele vai precisar passar por um período de isolamento. Esse isolamento vai ser a 24 horas após de ter indicado a antibiótico-terapia. E a irmã dele precisa ele precisa ficar em isolamento respiratório. Quantos anos que tem a irmã dele? Não consta no script. Certinho.
Então, sim, tem que ficar isolada, porque ela pode se contagiar também. Então, precisa, sim, de isolamento respiratório. Mais alguma dúvida? Doutora, e Eu assim, vou... tem alguma complicação que possa trazer essa doença? Sim, ele pode apresentar febre reumática, pode apresentar também alguma convulsão febril, pode apresentar algum síndrome, alguma desidratação também, desidratação grave, febre reumática. E é isso. Eu vou notificar o SINAM também, porque é uma doença de notificação compulsória da escarlatina, notifico o SINAM. E vou reavaliar. Olha, você vai precisar voltar aqui dentro de 24, 48 horas, se tudo estiver indo bem, mas se ele apresentar algum sinal, sintoma da alarma, você vai precisar voltar imediatamente. Alguma outra dúvida? Não, doutora, só isso. O diagnóstico, então, é isso, a escarlatina, a conduta terapêutica ambulatorial, as formas de contágio, as medidas de prevenção. Olha, sempre que ele foi tomar algum antibiótico, tem que terminar o tratamento, tem que fazer, aumentar a ingesta hídrica da criança, manter ela bem hidratada, vigiar sinais e sintomas de alarme. E o tratamento vai ser com a penicilina benzatínica para erradicação do estreptococo e sintomático. Reavaliar dentro de 24, 48 horas, e se não. Se tiver mais dúvida. Só verificar aqui. Muito bom. Alguém discorda desse diagnóstico, pessoal? Silêncio, eu acredito que seja um não, né? Acho que é um não, né? Dessa vez é um não mesmo. Bom, já acabou, não? já sim. Já faz. Quando eu falei, já tinha acabado. Por isso que eu falei, senão não ia falar não, desculpa. Bom, muito bem, pessoal. Pô, aulaça aí da Cláudia, gente. Que foi isso? Né? Vou compartilhar aqui, viu, Cláudia? Obrigada. Mas foi top demais. Que é isso? Falou tudo. Não preciso nem falar, não preciso nem revisar aqui agora o tema aí. Perguntou tudo, né? Tudo quando está relacionado a partes temáticas. Foi muito bem executado por ela, né? Ela já foi abordando ali, abordou o tema da febre, blum, cascou a febre. Manchas, manchinha, como que sabe manchinha, de onde vem, de onde vai, de onde foi, de onde foi, de onde vai, como que é, como que se apresenta. Então é isso aí, tá? Sempre que cai essa temática, alguma, né, essa temática, tem que perguntar esses detalhezinhos, se tem febre, se não tem, se tem hiperemia de conjuntiva, se tem lesões associadas, se tem algum tipo de lesão, se tem algum padrão, como ela fez, né? E ela conseguiu manejar isso daí de uma forma muito rápida, tá? Muito rápido, foi muito bom, tá? Dá para ver que ela tem aí, sabe manejar as exantemáticas. E o importante, pessoal, é assim, né? Exantemática, geralmente é um tema um pouco confuso. O pessoal tem uma certa dificuldade porque acaba encontrando barreiras, né? Então, o que tem que fazer? Tem que pegar o grosso de uma, o grosso da outra e o grosso da outra, né? E aí você vai classificando as exantemáticas, tá? E depois que você tem assim os pontos base de uma, você vai conseguir falar, já é essa, aí você vai conseguir direcionar seu quadro clínico, tá? Que nem fez a Cláudia. Ela direcionou muito bem, tá? Então vamos lá. Estava de frente de uma criança de 5 anos que foi levada porque estava quentinha. Pô, nada, não ajudou em nada, né? O motivo de consulta. Quente poderia ser qualquer coisa, né? Poderia nem estar com febre mesmo, você só que achou que estava, né? Então, na tarefa, vocês notaram, pessoal, que ela voltou na tarefa? Ela foi fazendo e voltava na tarefa, voltava na tarefa.
Aí você tem que fazer dedo na tarefa. Aqui, se ela está voltando no mouse, imagina no dia da prova. No dia da prova, ela vai estar lá com o dedo na tarefa, lembrando de nós, falando dedo na tarefa, dedo na tarefa. Mas isso é essencial, porque você não se perde, ainda mais numa que tem tantas tarefas assim. Olha lá, acolhimento, realizar anamnese dirigida. Ah, mas isso é óbvio, beleza, tá? Mas e se for aquela que cai logo na entrada, né? Que foi a que eu fiz na semana passada. Não realizar anamnese. Pronto, não realizar anamnese já sai do padrão, tá? Então você vai ter que fazer o quê? Ir nas tarefas, tá? Realizar anamnese, realizar exame físico detalhado, citando o que necessita avaliar. Pô, ela falou tudo, né? Falou que ia fazer inspeção, ectoscopia, horoscopia, otoscopia, rinoscopia, avaliação de membros, aparatos, tudo, né? Falou super completo, tá? E é importante falar, principalmente essa parte aí de cavidades, né? Porque vamos supor que fosse, tá, beleza, aqui era escarlatina. Mas e se não fosse? Se fosse sarampo? Se fosse sarampo e ela não falasse avaliar a horoscopia, né? Ou avaliar a cavidade bucal. Pô, poderia comer bola, entendeu? Porque quem que a gente vai encontrar que é característico do sarampo? Talvez não vai ser na clínica, né? Não é todo paciente que você vai observar o que eu estou falando, o que vocês vão me falar agora, mas na prova, pessoal, vai estar sempre, tá? Sempre vai estar presente. O que que vai estar no sarampo? Sempre. Mancha de Koplik. Mancha de Koplik. Na prática médica vai estar sempre? Provavelmente não, porque ela fica um espaço de tempo ali, fica 24, às vezes 48 horas, então às vezes você não vê. Ou você vai lá ver o paciente não colaborou, você também não viu, sei lá. Mas na prova, pessoal, na prova eles vão ter que deixar alguma coisa marcante, que vai fazer assim, ó, não tem outra coisa. Por quê? Porque eles não viram recurso. E eles querem gastar com recurso? Não, não quer gastar com recurso. Então, se cair sarampo, vai ter o quê? As benditas manchas de Koplik, tá? Então, prestar atenção nisso daí, tá? Mas vamos lá, não era sarampo, era escarlatina, né? Então, solicitar exames complementares se julgar necessário. A princípio, ela nem solicitou, porque foi um diagnóstico clínico. Top, é exatamente isso daí. É um diagnóstico clínico. Tem que fazer exame? Não necessariamente. Tá? É importante pedir exame ou tratar o paciente? Tratar o paciente. Aí, quando que foi que ela falou assim, vou ter que pedir? Porque eu perguntei, doutora, o que será que é isso daí que trouxe? Né? O que é que está acontecendo com ele? Aí ela já se ligou. Pronto, provavelmente eu vou ter que pedir algum exame para confirmar o diagnóstico, tá? Foi top, tá? Foi muito atenta, né? Foi direto para o diagnóstico, queria tratar, eu perguntei, tinha pergunta? Tinha. O que é que está levando a isso? Pronto, estreptococcus do grupo beta, né? Beta hemolítico, né? Que é um Diógenes, malvado. Então, estabelecer diagnóstico inicial, responder os questionamentos do paciente, determinar a conduta terapêutica, que é o de cuidado, né? Cuidado, né? Quando for falar dose, né? Aí falou. 1.200, depois que eu vi que tinha 20 quilos. Acho que 20 quilos é 600 mil. Dá mais, né? 20 quilos deve dar 900. Tem que corrigir lá, né? Eu não lembro quanto que é por unidade. Mas Tá. 1.200.000 é acima de 30 quilos. De 25 a 30 quilos já dá para fazer 1.200.000. 20 quilos provavelmente vai ser 900 mil unidades. Então, cuidado, assim, com dose, tá? Se não tiver muito seguro, fala penicilina, benzatina intramuscular. Pronto, tá? Mas foi muito bom, tá? Determinar a conduta terapêutica, falou que ia fazer administrar de pirona. Cuidado, tá, pessoas? Pode apresentar... Como é uma doença bacteriana, pessoal, a escarlatina, ele traz o quê? Derruba mesmo a criança, tá? A criança para de comer, para de beber água, pode apresentar vômitos, apresenta aquele estado geral, e assim, começa o tratamento 24 horas depois, virou um foguete, né? Vira um foguete. Então tem que ter esse feeling, né? De que a criança com escarlatina, como é uma doença bacteriana, vai apresentar aquele estado geral, tá? Vai estar derrubada, tá? Citar formas de contágio, falou, né, que são as gotículas, de repente contato direto, né, de via aérea, top. Medidas de prevenção, falou algumas, né, acho que não completou as 4, mas conseguiu falar algumas. Foi muito bom, pessoal, pô, foi top, tá?
Mas vamos lá. Então, na parte de interação, né? Te perguntou o nome da mãe, idade. Não perguntou se era casado, se era solteiro, como que era o contexto social, nem profissão. Então, cuidado, tá? Habitualmente, vai cair coisas normais. Mas atento, que se for principalmente uma estação aí de medicina, família e comunidade, e vira e fala assim, eu sou trabalhadora rural. Pô, já abre o olho que vai ser alguma coisa que vai te servir isso daí, tá? Para conceito de zona, alguma coisa de epidemiologia, você vai ter que estar ligado. Se cair, eu trabalho no campo, eu venho da roça, alguma coisa vai ter que te levar a esse foco, tá? Não vai estar à toa ali uma coisa assim, um pouco fora do normal, tá? Então, atento se for cair alguma coisa assim, principalmente MFC, tá? O nome da criança, Luciano, 5 anos, motivo de consulta, investigou a febre, né? Não chegou a perguntar predomínio de horário, mas perguntou os outros, né? Perguntou se tinha febre, se tinha isso, se tinha sido administrado medicação, se tinha tido. Abriu um pacotinho, né? Que nem eu falo, pacotinho da febre, né? Pacotinho da febre, pacotinho da diarreia, pacotinho do vômito. Tudo são disparadores, tá? Igual manchas na pele, disparador, tá? Mancha na pele, beleza. Pode ser uma mancha só, uma mancha de câncer, ou pode ser que nem foi ali. Várias manchas pequenas. Ela não perguntou assim no início, mas ela perguntou como é que foi. Então seria mais ou menos parecido o contexto, tá? E foi depois, né, que começou com o quadro de febre, né? Aí as características, né? Geralmente assim a gente não fala, mas aí a pessoa, a característica como que é? Aí eu ia falar, parece uma lixa, pronto, né? Com as dobrinhas escuras do braço. Mas, enfim, geralmente vão falar que não sabe, tá? Então, foi o que eu falei. Como que é? Ela perguntou, né, ainda. Como que é essa mancha? Tem diferença entre estadios? Quando fala diferentes estadios, está fazendo referência a quem? Varicela. Varicela, muito bem. Então, a gente já falou sarampo, falou varicela. Qual mais outra doença que tem exantemática que a gente poderia pensar aqui? Não nesse contexto, né? Mas pensando em outra exantemática que também pode vir a cair. Uma que é o padrão é ter o quê? Hiperemia de conjuntiva, febre de mais de 5 a 7 dias, febre alta de difícil manejo. Qual que é? Kawasaki. Kawasaki. Pronto, pessoal. Pô, tá fácil demais daqui, velho. Vai dar não. Eles estão muito treinados com exantemáticas. Então, sintomas acompanhantes. Perguntou se tinha dor de garganta. Pronto, dor de garganta. Por que dor de garganta se ele está todo pintado? Pessoal, é uma doença que acomete quem? A orofaringe, né? Uma doença bacteriana que acomete a orofaringe com repercussão o quê? Sistêmica. Por isso que a criança apresenta mal-estar geral e toda pintada, né? Com um exantema difuso, tá? Então, não tinha tosse, não tinha coriza e não tinha conjuntivite, ou seja, não tinha nada disso daí, não tem aquele padrão de sintomas gripais. Perguntou sobre o cartão de vacina e orientou a trazer sempre, né? Ficar atento, né? Aquela história, né? O cartão de vacina nunca vai estar com a mãe, ela sempre esqueceu. O dia que ela trouxer, vocês vão ter que procurar o que está faltando, que alguma coisa vai estar errada, tá? Uma vacina, ou não fez um teste de básico da criança, sei lá, tá faltando teste de pezinho, ou teste de pezinho é alterado, alguma coisa vai estar errada, tá? Habitualmente vai ser isso daí. Ou não tá, ou tem alguma coisa errada. Crescimento e desenvolvimento, aqui era uma criança de 5 anos, habitualmente eles não perguntam isso, tá? Nem antecedentes perinatais, geralmente é de 2 anos para baixo, tá? Mas aqui tava, mas acredito que nem ponto vai valer, tá? E as perguntas que eu tinha, né? O que ele tem, eu tenho outra filha em casa, é necessário manter afastada, e a doença pode trazer alguma complicação. Pronto, ela falou várias. Aqui, as complicações acabou ficando um pouco limitado, não falou muitas, né? Citou algumas, poderia ter usado um pouquinho mais do tempo que sobrou lá no final para falar de algumas outras complicações, tá? Mas vamos lá. Então, aqui, cara, exame físico também top, né? Mencionou que estava febril, que estava pressão estava estável, né? Frequência respiratória estava aí discretamente taquipneica, né? Dependendo aí do valor de referência que utilizar. E febril, né? Febril, notou, tratou, né? Que é igual fosse o nosso querido aí a TRS, né?
A, B, C, D, E, pronto, A, não tá, B, não respira, entuba, na hora, resolve, tá? Aqui é igual, viu? Febre, medica, para não ter perigo de esquecer. Então, bom estado geral e sem euperimia ocular. Na hora que ela for sem euperimia ocular, pessoal, é porque ela já falou assim, já descartou metade das coisas das doenças exantemáticas, tá? Então, exames praticamente normal, né? Não tinha nada aí que alterava. E gânglios cervicais móveis, fibroelástico em cadeia cervical. Então, tem que mencionar que está alterado, tá? Que tem a presença de gânglios, tá? E ela estava bem atenta, porque até o peso, ela falou, ó, peso, por que que deu peso? Para você poder fazer, eventualmente, o cálculo da dose da medicação que vai ter que fazer, tá? E outra, aqui ela deu 10 gotinhas, né? 10 gotinhas. Hoje por hoje, né, tem novos estudos que falam que aí pode ser meia gota por quilo, tá? Antigamente é uma gota por quilo de dipirona, né, dessa de 500 miligramas por mililitro, ou agora está saindo estudos novos, né, que meia gota, né, para não ter efeito colateral de baixar a pressão da criança. Mas, enfim, não vamos discutir isso daí, porque isso daí ainda está em discussão até mesmo na própria pediatria, né? Eu, na minha prática, às vezes eu dou 20 gotas e nem abaixa a febre da criança. Eu vou colocar 10 gotas? Não, tá? Mas existem estudos novos que orientam a fazer meia gota por quilo, tá? Aí aqui, né, ectoscopia, né, falou certinho, né, o exantema maculopapuliforme, aí, ou mobiliforme, né? Falou da mancha, né, que essa é uma hiperemia, né, da bochecha, né, nas maçã do rosto, com a zona embranquecida de nariz e boca, né, como que ela falou lá, o filatório. Fáscia, né, que é o engrossamento aí das dobras, a descamação periungueal, a hiperemia do palato, né, as petequias, né, o palato com hiperemia das fálceas, né, muito bom. Não tinha, né, aquela coisa do ixunato, com presença de placas, não, mas tinha petequias em palato, que também é bem sugestivo do quadro clínico, tá? O quadro clínico bacteriano, muitas vezes ele se expressa com petequias no palato, tá? E a língua framboesa, perfeito, né? O strep test, que foi solicitado pela doutora, positivo, direcionando, né, fechando o diagnóstico, tá? Confirmando, né, o bichinho. E a cultura de orofaringe, né, isso daqui demora, tá? Ah, mas tem que fazer? Não, pô, se strep test já deu positivo, você vai ter que fazer a cultura. De repente, você vai fazer uma cultura para poder fazer um tratamento dirigido, né? Se é uma criança que tem reincidivas, né? Beleza. Só que qual que é a característica, né? A característica do beta-hemolítico, né, do streptococcus, ele ser sensível à penicilina. Pronto. Por isso que o tratamento ouro, né, é a penicilina benzatina. É uma forma de você tratar a criança de forma efetiva, com uma medicação super efetiva, de depósito, e que vai evitar o quê? Complicações no futuro, que é qual que é a principal? É a febre reumática, tá? Como você mencionou, doutor. É um jeito de você garantir que essa criança vai estar sendo tratada, mesmo se a mãe for aquela mãe dislexa que deu 3 de remédio e depois nunca mais deu, tá? Então, é muito bom o tratamento. Ah, dói. Tá, mas trata, né? Então, identifica, cumprimenta a mãe, mantém contato visual, pergunta o nome da mãe e o nome da criança. Pronto, perguntou tudo. Questiona a febre. Início, característica, quantificação com termômetro, progressão e predomínio de horário. Faltou predomínio de horário, mas precisava de 4. Questiona sobre o exantema. Início, aspecto, localização, programação, descamação e prurido. Perguntou todos, tá? Só não perguntou da progressão, mas eu acho que também falou todos os outros. Questionam, né, sobre sintomas associados, dor de garganta, conjuntivite, convulsão. Cara, foi top, ela foi muito bem, perguntou tudo, né? Questiona sobre antecedentes pessoais, alergia, antecedentes perinatais, crescimento e desenvolvimento foi o que ficou faltando, né? E o perinatais também. Mas, ó, uma criança de 5 anos, difícil, né? Pouco provável que ia perguntar, né? Mais frequente aí, numa criança menor, mas que a gente não dá para brigar com o gabarito, né? Só para seguir. Daria meio.
Solicito caderneta de vacina, né? Caderneta da criança, beleza, não estava mais solicitado. Exame físico com horoscopia, ectoscopia e sinais vitais. Verbaliza as alterações, né? Exantema escarlatiniforme, né? O micropapular confluente em aspecto de pele sã. Olha que nome bonito. Falou do sinal de pasta, falou língua portuguesa, falou do sinal de filatório, descamação das mãos, né? Falou de descamação periungueal, parecido ali, né? Mesmo contexto. Solicitou strep test, verbaliza o diagnóstico de escarlatina, prescreve penicilina benzatina dose única ou amoxicilina via oral por 10 dias e os sintomáticos. Ela até falou os sintomáticos tal qual, mas ela já tinha mencionado que ela falou o quê? Que ia ser o dipirona, que ia ser medicações conforme fosse apresentando sintomas. Cuidado falar só sintomáticos na sua prova, tá? Porque sintomáticos não é remédio, né? Então, cuidado. Então, fala sempre uma investigação de sintomáticos, como dipirona, ou bromoprida, se tiver náusea, vômito, tá? E coisas do tipo, tá? Verbaliza que escarlatina é causada pelo Streptococcus pyogenes, né? Streptococcus do grupo A. Eu falei do grupo B, mas do grupo A, tá? É mesmo. Mas é o pyogenes, tá? É o pyogenes. Explica a necessidade de isolamento de 24 horas até após o início do antibiótico, exatamente como ela falou, tipo, leu, né, o negócio que falou das complicações, você falou a febre reumática, e acho que das outras você não falou essas três, né, você falou qual que foi, você falou outros, mas eu não lembro qual que foi. Não, não falei mais nenhuma dessas. Né, você falou outros quadros, mas não eram, né, falou febre reumática, que é o principal, tá, é o principal, a febre reumática, mas não esses aqui, tá? Verbaliza 2 ou 3, né? Verbaliza 3 formas de transmissão, as formas de transmissão, contato direto e gotículas, falou. Verbalizar medidas de prevenção, aí falou, né? Evitar contato com pessoas doentes, falou. Lavar a mão, falou? Não lembro. Não. Compartilhar copos também não. Manter crianças doentes afastadas por 24 horas, falou. Doutor, lavar as mãos, ela falou sim, manter higiene, lavar as mãos. Ah, é verdade. Atendimento médico se surgirem sintomas de alarme. Acho que é só. Também falou, garantir boa higiene nas escolas, creches, limpeza de brinquedos superficiais, se as crianças cobrirem a boca ou se conseguirem respirar. Informar a escola e a creche em caso de diagnóstico confirmado. Esse daqui, sim, você não falou, mas você até orientou o quê? Se não, né? Aqui não estava, mas o que você fez foi corretíssimo, tá? Notificar sempre, tá? Aqui precisava falar 4, falou 1, 2, 3, 4, ganhou o ponto inteiro. Olha lá, praticamente 9, pessoal. Foi muito bem, tá? Muito bem. Não só bem, assim, na nota, tá? Bem do modo geral. Tipo, otimizou bem o tempo, falou muito bem, assim, por mais que era uma estação um pouco extensa, até na parte de anamnese, ela falou com um tempo muito bom, com 3h30, ela já tinha terminado a anamnese, já estava partindo para o exame físico. Então, foi muito bem dirigido, tá? Bom, nada, assim, a acrescentar, tá? A gente foi discutindo aí. De passo, assim, fizemos um acabado aí, uma pinceladinha em algumas outras exantemáticas, tá? Exantemáticas é um tema, pessoal, que pode cair sempre, porque tem várias, né? Várias exantemáticas, né? Tem mão, pé, boca, tem rubéola, tem outras, né? Que podem estar entrando aí como tema. E o importante é saber diferenciar entre elas, tá? Então, precisa saber de decor salteado todas elas? Não, né? Faz como eu fiz aqui agora, de forma simples com vocês, né? Como fizemos, né? Eu só fui perguntando, vocês mesmos falando. Pega as coisas bem características de cada uma e fala, olha, isso daqui é isso. E quando falar isso daqui é essa, quando falar isso daqui é essa. Isso daqui vai acabar ajudando bastante vocês na prova. Por mais que eu fale assim, diagnóstico não é garantir a prova. Não. Mas no exantemático, o importante é você não se confundir, tá? Não se confundir. Porque aí você acaba confundindo, acaba até direcionando de forma um pouco equivocada a sua anamnese, pode confundir o tratamento, conduta, né? Quanto à conduta aqui, foi muito boa, né?
Uma escarlatina, raramente você vai precisar internar, menos que a criança venha assim, quadro já evoluído, né, com desidratação, aí pode ser que requira aí algumas horas de observação para tratar, para hidratar mais que tudo, né, mas raramente vai ter que internar uma criança aí com quase escarlatina, tá? Bom, pessoal, era isso. Não sei se tem alguém tem uma pergunta ou quer acrescentar alguma coisa. Obrigada, professor. É isso. O mais medo que eu tenho é para pediatria e o mais medo que eu tenho é essa temática. Então tá E o maior medo. Então tá tranquilo aí, ó. Cai sintomática que vem de escarlatina, né? Porque foi uma aula. Mas muito difícil. Bom, Obrigada. Quem gostaria de falar alguma coisa? Serginho, Relâmpago? Já falei demais. Deixo pra galera aí, se tiver alguma dúvida, algum desabafo aí. Fala com nós, galera. Sem brigar. Nossa, Serginho tirou até o óculos, agora ficou bravo mesmo. Bravo. Bom, pessoal, então é isso, tá? Vamos encerrar, já são 11 horas. Tem que trabalhar também, né? Pessoal, sim, obrigado pela presença de vocês, tá? A gente, sim, sinceramente, assim, espero que todos que estão aqui consigam entrar e fazer a participação aí nos 5 ouros que vai ter, tá? Eu deixei lá no grupo, tá? No SOS, no CRM, os dias e horários. Eu, infelizmente, esse daí não vou participar, tá? Estou bem corrido com meus horários, mas o Dr. Pablo vai assumir pediatria aí, vai ele fazer essa revisão com vocês, tá? Olha lá, ó, até mandaram aí, ó, quem não fez a inscrição, aproveita, tá? Não deve ter muitas vagas mais, mas vamos lá, pessoal. Espero que possam utilizar, tá? De verdade aí, desfrutar esse momento, tá? Sempre é uma oportunidade de compartilhar conhecimento e de uma ajuda mútua, né? Que é o que eu sempre falo, né? Aqui todo mundo é médico, tá? Alguns trabalham no Brasil, outros ainda não, tá? Mas é questão de tempo, tá? Quem sabe aí agora você também não garante esse ingresso para vir para cá, tá? Tem alguns que já estão aqui, já estão querendo ir embora para outro lugar, Estados Unidos, Europa, sei lá o que, Japão. Mas, enfim, para quem está querendo fazer o Revalida, está querendo vir para o Brasil, tá? Então, estamos aqui à disposição. Se aparecer alguma dúvida aí, sei lá, a gente está sempre à escolha e à escuta. Serginho? Galerinha, muito obrigado pela paciência, pela audiência de todos vocês. Não deixem aí de se inscreverem no evento, como o Dani falou, ainda restam poucas vagas, infelizmente aí não tem como a gente ampliar, porque acabamos aí sendo pegos desprevenidos aí por um número mais limitado. Não deixem para a última hora. Eu sei que o brasileiro às vezes sempre deixa para os acréscimos do segundo tempo, e como eu sempre finalizo aí, um beijo no coração de todos e vejo vocês no futuro. É sempre uma oportunidade, um momento único estar aí ao lado de vocês, rumo a esse tão sofrido e sonhado CRM. Fechou, galera? Valeu, pessoal. Tchau, uma boa tarde a todos. E espero todos vocês aí nos 5 ouros. Valeu, Tchau, galera. tchau.